Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática. Já estamos na aula 26 e vamos para o nosso vídeo de família para família. Olá, mamães. Eu sou a mamãe do Iago, do 2º ano D, da professora Ana Paula, do João Ferreira Lopes. Estou aqui para dizer para vocês, para que vocês amparem o filho de vocês, que não deixam de lutar por eles, que não deixa que essa pandemia agrave mais a situação que eles estão tendo dificuldades em relação ao estudo. A gente tem que estar sempre incentivando, colocar um lugar adequado para eles estudar, uma mesinha, cadeira, material disponível. A gente tem que fazer pelos nossos filhos, que antes eles em casa, a gente cuidando deles em casa, do que eles correndo risco indo para a escola, porque eu acho que ainda não é o momento, mas vai passar. Vai passar, vamos ter fé em Deus, que vai passar tudo isso e que vai dar tudo certo, tá? Eu sou a mamãe do Iago, do 2º ano D, da professora Ana Paula, do João Ferreira Lopes. É a Daniela que está falando. Gostaram do vídeo? Muito lindo, né? Vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos continuar aquele módulo que nós estávamos estudando na aula anterior. E agora nós vamos retomar lá na página 130. Vamos precisar de lápis e borracha e também do lápis de cor. Já tá no jeito, né? Vamos lá. Então, lá na página 130, nós temos essas atividades aqui para fazer e depois nós vamos para 131. Para fazer essas atividades, nós vamos precisar daquela última parte da aula anterior, tá? Que é essa tabelinha aqui preenchida que todo mundo já tem, tá bom? Olha só por que nós vamos precisar. Olha o que está lá na página 130, no finalzinho. Represente em um gráfico de colunas, lembra do gráfico de colunas que tem as coluninhas subindo na vertical? Os dados da tabela anterior, que é esta aqui. Então, nós temos que escrever o título do eixo vertical, lembra dos eixos do gráfico? E do eixo horizontal, que é o deitadinho. E também criar um título para o gráfico. Aqui a professora Vanessa já fez o gráfico, tá vendo? Que vocês vão fazer com calma em casa, sem apavorar, sem pressa, sem correria, dando pause quando vocês receberem o link da aula, tá bom? Então, olha o que tá fazendo, o que tá falando. Escreva o título do eixo vertical, que é esse aqui em pé. Então, aqui no nosso gráfico, vai ficar as quantidades que nós fizemos aqui. Tá? E o eixo horizontal será os pontos dos dados. Sempre tem que estar escrito para a pessoa poder entender do que se trata o gráfico. E também não está falando para dar um título para o gráfico? Olha o nome do nosso gráfico. Soma dos pontos de dois dados. Não foi isso que a gente fez? Aqui, ó, quais são as possibilidades de dar o número 2? No dado, eu não tenho só uma possibilidade de socorrer, que é somente se eu tirar 1 e 1 no dado. Vocês estão lembrando da aula passada? Quantas possibilidades eu tenho de dar o número 3? Eu não tenho duas possibilidades que a gente estudou lá naquela tabelinha de somas, nós estudamos. Então, é isso aqui que nós vamos passar para o gráfico. Então, depois que você colocou esses 3 títulos aqui, olha, presta atenção, tá? O título do gráfico aqui em cima, que será soma dos pontos de 2 dados. O título do eixo vertical, que você vai escrever aqui, tá vendo? Igual a professora fez. Quantidade. O título do eixo horizontal, que será pontos. Colocou os 3 títulos. Agora, com lápis de cor, olhando para essa tabela aqui, você vai começar a pintar. Então,
Para dar 2, jogando 2 dados, quantas possibilidades existe? Uma, né? Eu venho aqui, ó, para dar 2 no dado, aqui é os pontos que eu vou obter nos dados. Para dar 2, quando eu lanço 2 dados, só existe uma possibilidade. Então, eu venho aqui, ó, esse é o meu número 1, e pinto até o número 1. Tá vendo? Para dar 2 no dado, existe uma possibilidade de jogada. Deu para entender? Volto para a tabela. Para dar 3 no dado, quantas são as possibilidades? São 2. Venho aqui. Para dar 3 no dado, são 2 possibilidades. Então, eu pinto até o número 2. Esse dado tem que fazer com atenção para não confundir, tá bom? Isso tudo você vai fazer com o seu vídeo pausado. Para dar 4 no dado, 3 possibilidades. Então, eu venho no 4 e vou subir a minha coluna até o número 3. Tá vendo 3 aqui, ó? A minha coluna do 4, vou subir até o 3, porque lá tá falando que existe 3 possibilidades. Aí, você continua. Para dar 5 no dado, existem 4 possibilidades. Para dar 5 no dado, existem 4 possibilidades. Tá vendo que o nosso gráfico de colunas está subindo? Para dar 6 no dado, existem 5 possibilidades. Para dar 6 no dado, existem 5 possibilidades. Fui até o 5. Lembra que o 7 foi o campeão de possibilidades? Então, no gráfico, a coluna dele será maior. Porque para dar 7 no dado, quantas possibilidades eu tenho? 6. Então, para dar 7 no dado, eu tenho 6 possibilidades. Vocês perceberam que o 7, a coluna do 7, ela vai ficar a maior de todas. E aí, olha só o que vai começar a acontecer a partir de agora. Vai descendo, porque lá também vai diminuindo. Para dar 8 no dado, 5 possibilidades. Vou lá no 8 e pinto até o número 5. Para dar 9 no dado, 4 possibilidades. Venho no 9, subo a minha coluna até o 4. Para dar 10 no dado, 3 possibilidades de jogada. Venho aqui em cima do 10 e subo a minha coluna até o 3. Para dar 11 no dado, 2 possibilidades de jogada. Venho aqui no 11 e pinto, olha só, se eu seguir aqui, ó, eu vou ver que eu pintei até o número 2. Isso aqui não pode errar, tá bom? Vem, ó, com o seu dedinho, com a sua régua e pinta certinho. E para finalizar o gráfico, para dar 12, não existe apenas uma jogada possível? Vocês lembram qual é a jogada possível? 6 mais 6, lembra? Então, só tem uma possibilidade de jogada. Então, assim como o 2, tá vendo? Ó, eu vou só até o número 1 e pinto a minha coluna, tá bom? Um tempinho para vocês visualizarem bem o gráfico, só que o tempinho aqui ele não será o suficiente, conforme a professora já explicou, tá bom? Depois que o gráfico de vocês estiverem prontos, vai ficar mais fácil. Enquanto isso, nós vamos usar o da professora mesmo, tá bom? Para a gente poder responder as questões lá da página 131. Então, nós pegamos o gráfico lá, colamos ele aqui para nós podermos analisarmos ele. Vamos lá. Letra E. Observando o gráfico, responda. Qual é a soma com maior chance de ser obtida? Então,
tudo que está no gráfico é muito mais fácil de visualizar. Ainda mais um gráfico de colunas como este. Então, está perguntando qual é a soma com maior chance de ser obtida. Eu vou lá na minha maior coluna, não é? Qual é a minha maior coluna? Olha só, a mais alta de todas. Qual é a soma? A soma 7. Lembra que a gente circulou 6 vezes o número 7 naquela atividade? Por isso que ela tem a maior chance de ser obtida. Então, nossa resposta será a soma 7. Vamos lá. Olha essa perguntinha, nós temos que analisar com cuidado o nosso gráfico. Quais são as somas que têm a mesma chance de ser, quer dizer, que estão empatadas? Também é fácil analisar no gráfico de colunas. Eu vou analisar as colunas que estão exatamente do mesmo tamanho. Existem colunas do mesmo tamanho? Sim, olha aqui. Olha essa coluna, coluna do 2, da soma 2. Vem com o seu dedinho reto aqui, ó. Olha a coluna da soma 12. Elas não estão exatamente do mesmo tamanho? 2 e 12. Mas não é só elas, não. Olha aqui. Olha a coluna da soma 3. E olha a coluna da soma 11. Elas também não estão exatamente do mesmo tamanho? Olha aqui. A coluna da soma 4. Com quem que ela está igual? Com a coluna da soma 10. Tem mais. A coluna da soma 5 com a coluna da soma 9. E a coluna da soma 6, olha aqui, tá pertinho, dá pra ver. Com a coluna da soma 8. E aqui não deu empate, tá vendo? Que a coluna da soma 7, ela está sozinha. Só aqui que não houve empate, porque o resto, olha só, estão com o mesmo tamanho. Então, lá nós vamos responder assim, ó. Foi o que a gente viu lá nas colunas. 2 e 12, aqui é uma vírgula com um ponto, chama ponto e vírgula, tá? 3 e 11, de novo, ponto e vírgula. 4 e 10, ponto e vírgula. 5 e 9, ponto e vírgula. 6 e 8. Tudo que a gente analisou no gráfico, a gente colocou aqui na nossa resposta. Tempinho para vocês. Continuando, letra F. Olha só essa perguntinha. É pouco ou muito provável, essa palavrinha aqui, nós vamos ter que entender bem o significado dela. É pouco ou muito provável que você obtenha a soma 2 no lançamento de 2 dados? Justifique, quer dizer, explique por que você acha que é muito ou por que você acha que é pouco. Provável, o que é isso, professora? Provável é algo que pode acontecer. Não é certeza absoluta, mas é provável. Uma coisa que pode acontecer. Então, é pouco ou muito provável que saia a soma 2. É só eu olhar no gráfico. A coluna do 2 ficou altona ou ficou pequenininha? Olha aqui a coluna do 2. Ela não ficou altona, tá vendo? Olha só a diferença entre a coluna do 2 e a coluna do 7. Tá vendo? Então, qual será a nossa resposta? Não tem um jeito só de dar o número 2, lembra? É só se eu jogar e acertar nos meus dados 1 e 1. Então, é pouco provável. Porém, pessoal, se eu tiver lá no meu jogo, cubra e descubra, e me falta só o 2 para eu descobrir. E se eu tiver num dia de sorte, né? Talvez aquilo aconteça rapidamente. Então, quando eu estou falando de lançamento de dados, também depende do meu lançamento. Aqui no gráfico está falando que é pouco, porque só tem
um tipo de soma, 1 e 1. Porém, se eu tiver no meu dia de sorte, isso pode acontecer, não pode? Então, por isso, nossa resposta tem que ser assim. Pouco, de acordo com o gráfico, é pouco. Mas também depende do lançamento do dado, quer dizer, depende da sua sorte, né? De como você jogou ali o dado. Deu para entender? Então, vamos fazer a resposta. Vamos continuar? Agora nós vamos para a página 132. Nós vamos estudar alguns termos aqui e depois vamos fazer as questões. Olha só. Ocorrência de eventos. Lembra do título lá do módulo? Nas atividades já realizadas, alguns termos foram utilizados. Muito provável, pouco provável, impossível, chance. Essas palavras são utilizadas sempre que desejamos fazer previsões, quer dizer, tentar acertar, né, previsões sobre a ocorrência de determinado evento. Além dessas, outras são utilizadas, que são essas palavras possível, certo e improvável. Então, algo possível, a professora já falou, é algo que pode acontecer. Tá? Quando a moça lá do Jornal da TV, ela fala assim, a previsão do tempo será chuva para a cidade de Barretos. E aí, gente, pode ser que realmente aconteça, chova naquele dia. Por quê? Os cientistas lá que estudam o tempo viram que tem uma nuvem, né, se aproximando e pode chover. Mas pode acontecer que você fique o dia todo esperando, ai, vai chover, o tempo tá seco, né? Uma chuvinha seria bem-vinda. E aí não chove. Então, aquela previsão do tempo, ela é provável que aconteça, mas ela não é certeza que aconteça. E a gente vai ver a diferença nas próximas páginas. Agora, quando é certo que aquilo aconteça. É certo que hoje tem aula de matemática, porque hoje é dia de aula de matemática, entendeu? Então, tá vendo a diferença? Ou improvável, uma coisa assim que nunca vai acontecer, uma coisa impossível, improvável, tá? Então, olha só. Vamos analisar algumas situações com a utilização dessas palavras. Você deverá responder se concorda ou não com cada afirmação a seguir e justificar sua resposta diante de seus colegas. Era para a gente fazer um bate-papo, né? Mas aí você vai respondendo para mim. Número 1. É pouco provável que eu ganhe o prêmio que será sorteado na festa junina da escola. E aí? Se tivesse uma festa junina, né? Tivesse tido no mês de junho, no mês de julho, você acha que seria pouco provável que você ganhasse o prêmio? Isso aí é a resposta sua, pessoal. O que você acha? 2. É muito provável que eu viaje nas férias. Para você é muito provável? Agora, né, gente, ninguém tá viajando muito, né? Mas responde aí o que você acha. 3. É improvável que eu vá assistir ao jogo do meu time favorito. Depende da pessoa, depende da situação. Para você é improvável você ir assistir? Opa, passei aqui sem querer. Voltando lá. Para você é improvável ou não? 4. É impossível nevar na minha cidade neste fim de semana. Ah, essa eu até posso responder. Nevar em Barretos é impossível mesmo, né? Seria gostoso se nevasse, mas, né, isso nunca aconteceu aqui. 5. É certo que obterei um número menor que 7 em um jogo com um dado. Lembra lá no início do módulo? É certo que eu obterei um número menor. Por quê? Porque não existe a face, se o dado é de 1 a 6, não vai existir uma face de valor 7, né? 6.
É impossível que eu vá ao aniversário do meu melhor amigo. E aí, para você? Opa, eu li impossível. É possível, gente. É possível que eu vá ao aniversário do meu melhor amigo. E aí, para você? É possível ou é impossível? Né? Muitos aniversários desse ano foram diferentes, né? Foi ali só com a família. Então, talvez você não tenha ido no aniversário do seu melhor amigo por causa disso e nem ele foi ao seu, né? Ou não irá, se você ainda vai fazer aniversário, né? Mas vai passar, né, gente? Agora sim, depois que a gente fez o estudo lá das palavras, nós vamos responder a página 133. Número 1. Diga se é pouco provável, nós vamos responder assim: pouco provável, muito provável, impossível, improvável ou certo que aconteça cada uma das situações. Então vamos lá. Chover hoje. O que vocês acham? Improvável, não quer dizer que seja impossível, mas pela época do ano que a gente está, né, pelo sol forte de noite até faz um friozinho, mas de dia não tá aquele sol forte, né? O mês de agosto ele não é um mês seco com pouca chuva, então por isso a resposta será improvável. É impossível? Não, pode ser que chova sim, mas é improvável. Agora, se essa aula tivesse acontecendo em janeiro, em dezembro, que são meses que chovem mais, aí a nossa resposta seria diferente, seria provável. Mas, estando no mês de agosto, que é um mês de pouca chuva, a nossa resposta será improvável. Deu para entender? Então, faz lá. Tem acentinho agudo, vocês viram? Improvável. Letrinha B. Um aluno da turma fazer aniversário no mês de abril. E aí? Pouco provável, muito provável, impossível, improvável, certo? Qual é o melhor termo para usar aqui como resposta? Um aluno da turma fazer aniversário no mês de abril. É possível, né, gente? Pode até ser que nenhuma criança da turma faça aniversário da sua turma. Faça aniversário no mês de abril. A professora costumava colocar lá na parede os aniversariantes do mês, né? Mas é possível sim que tenha algum aniversariante, ou às vezes até você mesmo faz aniversário no mês de abril. Então é possível. Coloca lá a resposta. Acentinho agudo também, tá vendo? Não esquece do acento, tá? Vamos lá, letra C. Qual é a resposta mais adequada? Ter pelo menos um dia de sol na próxima semana. É muito provável, né, gente? Porque a gente está tendo todos os dias de sol. Então, isso é uma coisa muito provável, ter pelo menos um dia de sol na próxima semana. Vamos lá. Pessoal, olha a letra D. Vocês já leram? Olha o que está escrito. Um cachorro aprender a falar. O que vocês acham? Ah, professora, mas no desenho, no filme, o cachorrinho fala. Ah, sim, no desenho e no filme. Mas você já encontrou algum cachorrinho que fala? Eu não encontrei e gostaria muito de encontrar, mas eu não encontrei porque não existe. Então, o que nós vamos escrever? Que isso aqui é impossível, tá? Tá vendo o M aqui, ó, porque vem o P, tá vendo? Impossi, com dois S's, olha o I com acento agudo, impossível, com L no final. Presta atenção nessa palavrinha.
Letrinha E. Viajar nas férias. Para você, qual desses termos aqui é mais adequado para essa frase? Para você, viajar nas férias. Aqui nós colocamos provável, quer dizer, pode acontecer e também pode não acontecer. Não é uma coisa certa, né? Não é uma certeza. Mas pode acontecer, você pode viajar nas férias se tudo estiver melhor, né? A situação que nós estamos passando, quem sabe? Então você vai colocar provável, tá? Acentinho agudo, L no final, vamos lá. Olha a letra F. Sair o número 8 na face de um dado convencional. Por que está escrito convencional? Porque eu já vi dados com 8 faces. Aí já não é em formato de cubo. Lembra que o cubo tem 6 faces? Eu já vi dado com 10 faces. Eles têm outros formatos, mas eles não são dados convencionais. O que é isso? Os dados mais usados, os mais conhecidos, o que a gente usa nos nossos jogos é o dado de 6 faces. Então, se ele tem 6 faces, ele vai do 1 até o 6. Então, para este dado que vai do 1 até o 6, tem como, pessoal, sair o número 8 na face desse dado? Impossível, porque ele não tem o número 8. Então, isto é uma coisa impossível. Vai lá e copia. Já aprendeu a escrever a palavra impossível, né? Agora, olha a letrinha G. Já mudou bastante. Sair um número maior que 0 e menor que 7, quer dizer 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o maior que 0. Isso é o quê? Ó, sair um número maior que 0 e menor que 7 ao jogar um dado. Isso é o quê, gente? É certo, né? É certeza. Vai sair do 1 ao 6, não vai sair nem um número menor que 1 e nem um número maior que 6. Vai sair ali entre o 1 e o 6. Então, essa aqui, ó, a resposta é essa, certo? Com C, tá bom? Tem muita gente que erra. E a letra H. Fazer aniversário uma vez no ano. Isso é para todo mundo, você não tem nem que analisar. Para todo mundo. Isso é o quê? Certo. Todo mundo faz aniversário uma vez no ano. Tem gente que fala que esse ano não valeu, né? Eu não queria ter feito aniversário esse ano, queria ter ficado mais nova, mas é certo que todo mundo faz aniversário uma vez no ano. Agora, olha a letra I. Fazer aniversário 3 vezes no ano? A pessoa pode ter 3 festas. Uma na escola, outra na casa da família da mãe, outra na casa da família do pai, tudo bem. Mas ela fazer aniversário 3 vezes, aumentar a idade dela? Tem jeito, pessoal? Ai, credo. Não, né? Impossível. Isso é impossível de acontecer. A gente só faz aniversário uma vez ao ano. Vamos lá. Continuando. Página 134. Olha só. Observe a cena e responda as questões. É muito provável que sua tia Camila venha nos visitar hoje à tarde. Afinal, ela costuma vir todas as terças-feiras. E hoje é terça-feira. Então, se a tia Camila vai lá toda terça-feira e hoje é terça-feira, o que ela está falando? É provável, pode ser que hoje a tia Camila vá. Só que aí ele está falando assim, não, é pouco provável que ela venha, porque ela não telefonou dizendo que viria nos visitar. Então, toda vez que a tia Camila vai, ela telefona. E hoje ela não telefonou.
Por isso que ele está falando que é pouco provável. E agora, gente, quem tem razão? Será que existe ou não a possibilidade de a tia Camila visitar a família? O que vocês acham? Olha aqui que nós falamos. Os dois têm razão, né? Ela tem razão porque hoje é terça-feira e a tia Camila vai toda terça-feira. Ele também tem razão porque a tia Camila liga e hoje ela não ligou. Então, olha o que nós colocamos. Os dois têm razão. Existe com X a possibilidade, existe sim, vírgula. Mas, como ela não ligou, pode ser que não vá. Então, cada um tem um pouco de razão, né? Vamos lá. Continuando. Alícia e Ana praticam natação na mesma academia. Alícia treina 5 dias da semana e Ana treina 3 dias. Responda as questões. Então, uma vai lá treinar 5 vezes e a outra vai treinar 3 vezes. Guarda essa informação. Letra A. Um técnico de natação visitará a academia em um dia da próxima semana e escolherá uma garota para participar de uma competição de natação. Qual delas, a Alice ou a Ana, tem maior chance de ser escolhida para essa competição? Por quê? Pensa aí, pessoal. Uma treina 5 vezes, ela treina mais, né? Provavelmente ela está mais preparada para essa competição. E a outra treina 3. Pode estar preparada tanto quanto a outra? Pode, a gente não sabe. Mas analisando aqui só a quantidade de dias de treino, qual terá mais chance? A Alícia, né? Porque ela treina mais dias. Então, coloca a resposta lá. Vamos continuar aqui. Agora, a gente vai lá para a página 135. Marque V para verdadeiro e F para falso. Gente, isso aqui cai muito em prova de adulto, viu? Tem que ler com bastante atenção para não errar. Olha só. É impossível que a Alícia consiga respirar embaixo da água. E aí, verdadeiro? É verdade que é impossível ou é falso? Ela consegue? Vocês conhecem algum ser humano que respire lá embaixo? Eu conheço ser humano que segura a respiração bastante tempo embaixo d'água, mas que consiga respirar como os peixes? Não, né, gente? Então, essa afirmação é verdadeira, porque é impossível que a Alícia consiga respirar embaixo d'água. Mesmo que ela treine bastante, isso daí não faz parte do ser humano, né? Então, coloca lá, V de verdadeiro. Olha do meio. É pouco provável que a Alice ganhe todas as competições de que participar. E aí? Se ela vai lá e treina 5 dias por semana, vamos imaginar que ela foi escolhida para as competições. É pouco provável que a Alice ganhe todas as competições que participar? É falso, né, pessoal? É provável que ela ganhe, porque se ela treina bastante, ela tem chances. Então, aqui teria que ser provável, tirar esse pouco aqui. Para ficar verdadeira, eu teria que retirar esta palavra. Por isso que essa afirmação é falsa. Vou colocar o F de falso. E a última, é certo que ela entrará na água para a aula de natação? É certo que ela vai entrar na água? Vocês já viram uma prova de natação que não precisa, que você só imagina que está nadando, que você não nada de verdade? Não, né, gente? Então, é certo? Sim, é certo. Para fazer prova de natação, tem que entrar na água. Então, é verdadeiro. E agora, esse desafio aqui, nós vamos fazer ele rapidinho, porque ele é bem fácil.
Você se lembra do quadrado mágico do caderno 1? Agora observe este antigo quadrado mágico. Descubra os números que estão representados nesse quadrado mágico chinês e complete no quadrado abaixo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a mesma formação de pontinhos é a mesma formação de quadros, de quadrinhos. Então, quem está no meio? Aqui é 5. E aqui, quantos pontinhos tem? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só eu ver o local que está o desenho, contar os pontinhos e colocar no quadrinho certo. É muito fácil. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui, coloco 8. Olha que fácil, gente. E esse aqui, ó, esse é esse, tá vendo? 1, 2, 3. Venho aqui e coloco 3. E esse aqui é esse, ó. Conta aí na frente da professora. Quantos pontinhos tem? 1, 2, 3, 4. Venho aqui e coloco 4. Esse, olha só, tá vendo que é esse quadrinho? 1. Esse já tá preenchido, que é o 5. Esse, vamos contar essas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui, coloco 9. E esse, tá vendo que esse é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui, coloco 6. E esse? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, coloco 7. Para finalizar, 2. A soma mágica em cada linha ou coluna desse quadrado é? A soma mágica eu posso somar qualquer coluna ou qualquer linha e tem que dar o mesmo resultado. Olha só, vamos somar aqui essa coluna. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, então a soma mágica é 15. Vamos só confirmar? Vamos somar essa linha do meio aqui, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, vamos guardar o 9 que é maior, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a minha soma mágica é 15, certo? Esse é bem facinho, né? E aí, pessoal, de tarefa ficou a página 137. Fazer o estudo que nós fizemos na aula, tá vendo? Possível, impossível, certo? E enviar para a professora. E para encerrar nossa aula, a gente continua homenageando a nossa cidade, né? Que fez aniversário dia 25 de agosto. Nós estamos em festa. É muito importante o aniversário da nossa cidade, né? Afinal, moramos em Barretos, somos barretenses ou não, tem pessoas que veio de outra cidade, né? Vieram de outra cidade para morar aqui e gostaram, né? Porque estão aqui. Então, fica a nossa homenagem para a nossa cidade. Fiquem com os vídeos do Eu Fiz. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Turno 6 contados do segundo, agora vai para o Senado. Eu quero saber de você os bastidores. Qual que é a expectativa no Senado? Né? Texto modificado? Como é que... O diri 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 go ru a rua S-A-R-A Sara S-A-R-A de novo e o H Sara S O P H I A T
H-I-A-G-O. Tiago. Pai, eu tô me preparando para uma reunião. Ah, tá. Desculpa. Eu tenho que deixar sozinho. Eu queria passar mais tempo com você. Todos nós. Podíamos tomar um sorvete, que tal? Em Libras. Y-U-R-I-I.